Olá pessoal, boa noite a todos e todas, espero que todos estejam bem. Bom, nesse vídeo eu vou trazer de uma forma muito breve, muito direta, um dos principais conceitos do Sartre. Sartre é um autor existencialista, né? No qual ele diz que o ser humano está condenado a ser livre. Então, bom, para o Sartre, esse é um conceito fundamental que aparece em várias obras dele. Aqui eu consigo citar a obra A Náusea, no qual esse fenômeno aparece de uma forma muito clara, né, ao longo de toda a história no personagem Roquentin, no qual ele se depara com uma náusea, se depara ali com uma angústia que tem relação com uma certa liberdade, né, com uma escolha de liberdade. Bom, para o Sartre, o ser humano está condenado a ser livre justamente porque nós nunca escapamos das nossas escolhas de liberdade. Retomando um pouco então um outro conceito do Sartre, no qual ele diz que a existência precede a essência, ele vai fazer toda uma crítica às religiões, principalmente a religião cristã e judaica, no qual a existência precede a essência, justamente porque nós primeiro existimos para depois nos definirmos, né? Então não é possível nós possuirmos alguma essência antes de existirmos, né? Antes de fazermos as nossas próprias escolhas. Então essas escolhas implicam em escolhas de liberdade, porque nós estamos o tempo todo escolhendo e o tempo todo também lidando com uma angústia. Então a angústia é um conceito que surge inicialmente lá no Kierkegaard, que é um dos primeiros autores existencialistas, mas o Sartre ele vai dizer que a existência justamente anda ao lado da angústia, porque a angústia diz respeito de uma certa responsabilização pelas próprias escolhas e também ter que lidar com o nada, né? Que esse nada seria a vida, no qual eu vou falar mais para frente. A partir dessa noção, então, né, dessa condenação à liberdade, o Sartre vai propor uma diferença entre o ser para si e o ser em si. Então, para o Sartre, o homem é um ser para si, porque nós temos o caráter de sermos conscientes e autorreflexivos sobre a nossa própria existência. Já os animais e as coisas são seres em si, porque estes não possuem a autorreflexão e não se questionam a partir da sua própria existência. Logo, eles não. As escolhas, né, de animais, por exemplo, não têm o mesmo caráter das escolhas humanas, porque as escolhas humanas estão diretamente ligadas às angústias da nossa vida, né? Então a vida para o Sartre seria um nada, no qual a gente vai preenchendo esse nada, vai preenchendo a vida a partir das nossas escolhas. Então a angústia também diz respeito dessa condição humana no qual nós sempre temos que escolher o que fazer com a vida. Logo, escolher o que nós vamos ser, né? Escolher o que seremos diante do mundo. O Sartre vai usar muito o conceito do Husserl lá atrás. O Husserl ele vai dizer que existe uma diferença entre o mundo e a natureza. Né? Para o Husserl, a natureza seria o tempo, seria a floresta, seria tudo que está ali, né, lá fora. Já o mundo tem a ver com as construções, né, com as relações sociais que o homem estabelece com o outro. Né? Então, o Sartre, ele sempre que ele fala de mundo, então diz respeito dessa diferença, né, entre o mundo e a natureza. Então, bom, ainda falando sobre a angústia, para o Sartre, uma existência autêntica é uma existência que se dá por meio de uma única verdade, a angústia. Então, a angústia, o homem que aceita a angústia é aquele que aceita a falta, porque todo ser humano possui alguma falta, possui algum vazio, e nós nos lançamos ao mundo para então tentar buscar, né, tentar preencher esse vazio a partir das nossas escolhas. Logo, a gente se depara também com a angústia de que há um vazio existencial a ser preenchido, e disso surge a angústia, no qual Sartre vai dizer que essa é a gratuidade das coisas. Então, portanto, a angústia não é nunca um obstáculo, mas sempre um vetor de ação da nossa existência.